Hérnia tem cura sem cirurgia? Pessoal, infelizmente não. Eu adoraria dizer para vocês que tem, mas infelizmente não tem. Agora, eu falar que não tem cura sem cirurgia não quer dizer que você precise operar. Mas deixa eu falar um pouco mais sobre isso para você. Fica aí. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos da cura de uma doença, é quando aquele fator que gerou a doença sofre uma resolução através de um tratamento. Ou seja, ele deixa de existir aquele problema. Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa tenha uma pneumonia. Ele vai lá, toma um antibiótico e aquela bactéria que estava gerando aquela pneumonia vai ser eliminada. Então, aquele paciente vai ser curado da pneumonia por causa do uso do antibiótico que ele fez. Assim vale para a infecção urinária, para tudo mais. Quando a gente está falando de uma doença estrutural, e por que estrutural? Porque a hérnia, pessoal, é uma falha que ocorreu na estrutura muscular. Seja de forma congênita, ou seja, o paciente nasceu com aquela hérnia, ou através do fato dele ter adquirido aquela hérnia, um paciente, um trabalhador com muito esforço, que já tinha uma fragilidade naquela região e o músculo foi se abrindo, ou seja, gerando aquela falha até se formar uma hérnia, ou uma hérnia que ocorre numa cirurgia prévia, que é a hérnia que nós chamamos de hérnia incisional. Mas você pode perceber que em toda situação é uma falha, é um buraco que se criou, digamos assim, é um buraco que se criou e um conteúdo de um local está querendo sair por esse buraco. Se a gente tem uma doença estrutural, uma estrutura alterada, não vai existir remédio que cure essa estrutura. Então, se ali tem um buraco, você não vai tomar um comprimido e aquele buraco simplesmente vai deixar de existir, vai colar um no outro e aquilo não vai mais existir, porque aquilo é um problema estrutural, problema anatômico. Se é um problema estrutural, se é um problema anatômico, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser fechado através de um tratamento manual, através de um tratamento mecânico, que aí entra a cirurgia. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Pessoal, se esse conteúdo estiver sendo útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Eu sei que às vezes a gente esquece, mas isso dá um apoio muito grande pra gente que produz conteúdo e, claro, a gente se sente melhor em saber que as pessoas estão estimulando o nosso trabalho. Volta pro vídeo. Ou seja, você pegar aquele buraco, você encostar uma borda na outra e fazer uma costura e depois colocar uma tela, ou até mesmo colocar uma tela dependendo da falha. Só que quando a gente fala isso, pessoal, que não tem cura sem cirurgia, não significa que qualquer paciente que possua qualquer hérnia vai precisar operar. É diferente. Existem situações e hérnias que não precisam realizar cirurgia. Só que a hérnia ela vai continuar lá. A hérnia não foi curada só porque o paciente não tem indicação de cirurgia. O paciente continua tendo a hérnia. A única diferença é que naquele momento que ele descobriu a hérnia, que ele foi avaliado, ele não tinha indicação cirúrgica. Por vários motivos. Ou porque a hérnia era pequena demais, ou porque ele não tinha sintoma algum. É claro que existem hérnias que prioritariamente são cirúrgicas independente do tamanho e independente de ter sintoma ou não, como é o caso de uma hérnia incisional. Nesses casos, essas hérnias incisionais, a gente apenas contraindica a cirurgia quando são pacientes de altíssimo risco para a cirurgia. Aí a gente não opera, aí a gente quer evitar operar ao máximo. O que a gente faz? Lança a mão do uso de cintas. Cintas abdominais, como essas que eu estou mostrando para vocês. Se é um paciente que tem hérnia inguinal, ele vai utilizar fundas para evitar que aquela hérnia suja, para evitar que a hérnia gere dor e complicações e ele possa vir a operar, já que ele é um paciente de alto risco. Se ele é um paciente de alto risco, eu não quero operar. Agora, no caso da hérnia incisional, não sendo um paciente de alto risco, a indicação cirúrgica ela é precisa, só se trata através de cirurgia. Quando a gente fala de hérnia inguinal, pacientes que têm hérnias inguinais pequenas, que eles não têm sintomas e que não são aqueles pacientes que trabalham com peso excessivo,
Esse paciente a gente também consegue manejar ele de forma expectante sem realizar a cirurgia. E isso também não só aquele paciente que não faz esforço físico muito grande, mas também aqueles pacientes que não são tossidores crônicos, porque você imagina ter uma hérnia e ter uma tosse crônica. Essa hérnia ela vai crescer continuamente, não tem jeito. Quando a gente fala de hérnia umbilical, as hérnias umbilicais, pessoal, elas são extremamente comuns na população em geral. Por quê? Porque o umbigo ele é uma cicatriz que é por onde passava o cordão umbilical, para nutrir a gente, o cordão umbilical que vinha da nossa mãezinha. Então já é uma falha natural. Cerca de 30 a 35% das pessoas essa falha não fecha e a pessoa fica com aquela hérnia. Só que não é todo mundo que vai ter sintoma, graças a Deus. E aqueles que têm uma hérnia umbilical pequena, menor do que 1 centímetro, que não tem dor, também não tem indicação cirúrgica. Só que a hérnia ela vai continuar lá. Ou seja, o tratamento para curar uma hérnia vai ser através de cirurgia. Mas não quer dizer que toda hérnia que exista vai precisar operar, salvo essas situações que eu falei para vocês. E lembrando, pessoal, que nesses pacientes que têm hérnia, a partir do momento que eles têm sintomas, ou seja, eles têm sintomas de dor, a partir daquele momento eles têm indicação de cirurgia. Salvo aquelas situações que eu falei que a gente evita operar pelo excesso de risco cirúrgico. Teve sintoma, tem que operar. Lembrando que tem muitos pacientes que chegam comigo e falam: doutor, mas eu não sinto dor. Mas ele não sente dor, e quando a gente vai aprofundar a conversa, quando a gente vai perguntar as coisas direitinho, ele é um paciente que já não faz uma série de coisas que ele fazia antes porque ele sente dor, ele sente desconforto. Aí ele começa a evitar aquilo que ele fazia antes. Por exemplo, ele andava de bicicleta, ele para de andar de bicicleta. Ele fazia abdominal, ele para de fazer abdominal. Por quê? Porque começa a doer. Aí ele para de fazer aquela atividade para parar de ter dor e assim dizer que não está com sintoma. Mas na realidade ele só está se adaptando àquele sintoma, porque ele já teve sintoma. E aí ele parou de fazer a atividade, consequentemente ele para de ter o sintoma. Mas será que vale a pena restringir a sua vida, principalmente se for um paciente jovem, só para não ter o sintoma e para não operar? Porque aí não faz sentido. Se você tem uma hérnia, se aquela hérnia não lhe incomoda, se você tem a vida que você quer ter sem aquela hérnia lhe incomodar e ela é uma hérnia pequena, ótimo, não tem indicação cirúrgica, vá viver a sua vida. Agora, você é jovem, tem uma vida pela frente, uma série de atividades que você gosta de fazer e você não faz porque você tem medo de doer e você não quer operar, sendo que a cirurgia é de baixíssimo risco e vai trazer toda a plenitude da sua vida que você tinha antes. Então isso é uma coisa a se pensar. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal, completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, aproveitem a vida com quem faz bem a vocês. Se afastem de pessoas tóxicas. Fui!